Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Eu costumo dizer o seguinte na meditação, que não é parar os pensamentos, é É. você passar a observá-los de fora, como uma testemunha, como um observador. Mesmo que eles venham, é você não se identificar com ele, não é você. Aquele pensamento não é você. Você é que está observando o pensamento. Então, o Uhum. sentimento, como você disse, a raiva, a angústia, a culpa, quando chegar, aceite ela, observe ela, mas não se identifique com ela. Deixe Uhum. apenas ela fluir e é como se sua imagem está aí, como se pronto, está aqui minha mão. É como se você fizesse isso. Uhum. Essa mão aqui passa a ser observadora dessa. Essa aqui continua sendo ela mesma. Pensamento, corpo, mente, tudo. Mas essa daqui passa a não se identificar mais com essa. E começa Uhum. a observá-la como se ela estivesse fora. Aos poucos, essa daqui se acalma, mas essa daqui já está fora dela há muito tempo, né? Então, você se desdobrar na hora da meditação e se tornar um observador das É, coisas do mundo. eu ouvia muito, sabe, falar sobre isso. Mas para mim era muito complicado. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Complicado. Assim, sabe, assimilar isso. Talvez o que eu tô falando também é muito complicado. Eu tô achando que eu tô falando simples e não tô às vezes, né? Mas assim, eu não sei. Eu falei pra Jaque, eu não sei o que eu tenho pra agregar. O que eu posso falar é das minhas lutas e o que fez sentido pra mim delas. Dessa questão da meditação, eu fui tateando no escuro, sabe? E eu acho que o que ajuda muito, muito, muito é a gente tirar essas ideias fixas. Que tem que ser assim, tem que ser com tal música, tem que ser em tal Uhum. horário, tem que ser com tal luz, Tem que sabe? ter um mantra, né? Tem É, algumas seitas e tal que diz assim, o seu mantra é esse. Então você é, fica preso àquilo ali, é a vida só pode inteira, ser né? aquilo, né? Aham. Hum. E, e é isso, tem gente que está super bem com métodos. Eu já tenho dificuldade. Então, assim, quando as pessoas perguntam, né, o que você faz? Eu posso dizer o que eu faço, mas pode ou não fazer sentido para É. você, mas eu tenho um conselho. Comece a buscar e ver o que faz sentido para você. Uhum. Experimente, não se sinta culpado ou menos se não der certo, porque tal pessoa lá falou que era assim, não deu, não fez sentido para você, tá tudo bem, né? Segue. Eu gostaria que a vida espiritual das pessoas fosse leve a caminhada, fosse mais leve, sabe? A Uhum. gente, que assim, mesmo dentro da religião ou fora da religião, a gente está caminhando dentro de um paradigma. Tipo, eu estou no paradigma de religião. Mas eu estou sentindo de conhecer coisas novas. Não, não, não. Só como você não sabe o que é uma coisa nova, não tem como te explicar. Então você sai desse paradigma e você sai procurando outras coisas no mesmo formato, sem perceber. Que na verdade você está procurando É. mais do mesmo. Uhum. Sabe? Tipo, você sai de uma religião que era, aí você vai para outra religião que era, mas o que é o você não ter religião? Você tá além disso. Como você explica para a pessoa uma coisa que para ela não existe? Precisa trilhar o caminho ela mesma conhecer. E isso é sofrido. E precisa ser, faz parte do processo. Eu acho que é sofrido para todo mundo, então deve fazer parte, né? Eu acho. Eu falo Uhum. para Jaque que é muito assim. A borboleta foi lá, botou um monte de ovinho. Aí os ovinhos nasceu nas lagartinhas. As lagartas tá lá, mais ou menos todo mundo junto, né?
ali perto das folhinhas onde foi botada, ou sai, nananã. E vai chegando um momento na vida de cada lagarta que ela, não sei, ela começa a sentir de ficar mais quieta, de ficar mais sozinha, mais no canto dela, sabe? Eu acho que pela lagarta não ter consciência, ela não sofre. Mas se ela fosse parar para raciocinar, ela ia sofrer. Tipo, ai, eu nasci junto com minhas irmãs, né? Eu vivo aqui com elas. Por que eu tô sentindo essa vontade de sair do meu grupo e me isolar? E ficar sozinha? Se eu ficar sozinha, eu vou morrer. A lagarta, ela não pensa nada disso. Ela vai para um lugarzinho, ela escolhe um lugarzinho. E parece que ela tá sozinha, mas ela não tá. Porque aquele galho que ela escolheu tá apoiando ela. Uhum. O nível de vento que bate ali, que vai mostrar para ela o quão firme precisa ser o casulo, tá apoiando ela. A quantidade de luz que bate no lugar que ela escolheu tá apoiando ela. Ela não tá sozinha. Uhum. E aí ela se recolhe, forma o casulo dela. Agora você imagina, Paulo, se uma borboleta sentasse com as lagartas e falasse, olha, vocês vão começar a sentir isso, não, mas sabe por quê? Porque vocês vão mudar. Vocês não vão ser mais gordinhos do jeito que vocês são. Vocês não vão comer mais folha. A lagarta que nunca conseguiu nem olhar pro céu. Não, agora você vai viver voando. Você vai comer pólen. Você sabe o que é pólen? Não faço ideia, mas é isso que você vai comer. Imagina o desespero da lagarta. Muitas iam querer ficar como lagarta. Não, eu já sou assim, eu gosto da minha vida. Lagarta, não tenho problema nenhum com isso. E de certa forma, é isso que a gente vive. É uma adolescência espiritual que a gente vive, esse chamado, né, de você sair do que é conhecido e ir para o desconhecido. E aí a pessoa se debate num sofrimento que, no fundo, aquilo faz parte, porque é louco, é tipo a lagarta, entendeu? Uhum. Ela imagina, ela se desconstrói inteira daquilo que ela era. Ela se dissolve. Se transforma em outra vira coisa. Totalmente em outra coisa, entendeu? Tudo muda no processo. E eu cresci no Mato Grosso do Sul, né? Num lugar bem cheio de matinho, assim, graças a Deus. Uhum. E eu já tive a oportunidade de ver borboleta saindo do casulo. E eu, por 2 vezes, eu fiz uma pataquada. Que foi... Eu tô lá vendo a borboleta, né? Porque rompeu o casulo, ela vai começando. Com as asinhas, tudo enrugada. Assim, nanã. E aí eu dou uma volta, vou lá e a borboleta tá lá. Eu, gente, essa borboleta sofrendo. É um Aí parto, eu dou mais né? uma volta, e chego lá, essa borboleta... Por 2 vezes, Paulo. Eu não abri o casulo, não tirei a borboleta. Foi mesmo, ajudou ela. Matei ela. Matou, né? Morreu. Tirei ela e pus, falei, pronto, agora tá mais fácil, né? Eu não sabia que o esforço de sair do casulo e o esforço de abrir era o que ela precisava para ser capaz de viver o que ela tinha que viver. Exatamente, isso aí é muito importante. Esse detalhe Então, aí. quando eu fui facilitar, eu acabei matando. E ela morreu mesmo, as 2 vezes. Ela não Isso teve aí, força. você não é mãe ainda, né? Mas para quem é pai e mãe, tem que ter muito essa noção, sabe? Porque às vezes a gente quer facilitar tanto a vida dos filhos, em vez de deixar eles fazerem, a gente quer fazer por eles, né? Por exemplo, a maioria dos pais, eu mesmo pensei assim, eu tenho que deixar um apartamento para o meu filho, para quando eu for, ele já ter onde morar. Mas eu mesmo passei 10 anos casado para comprar o meu primeiro apartamento. Aí. Meu pai passou 20 anos, eu me lembro, a gente morava em casa alugada, até que um dia ele comprou um lá, com a herança que ganhou da mãe dele que morreu e tal. Quer dizer, aí a gente quer facilitar tudo e às vezes a gente atrapalha, porque a pessoa não desenvolve a capacidade de se autogerir, né, de Sim. se formar por si mesmo, e aí a gente fica fazendo por ele. Isso aí é muito importante. É isso que eu falei na questão de quando eu comecei esse processo, eu procurei pessoas, entendeu?
procurei lugares, assim, eu não senti que eu tive o apoio e a instrução e tudo que eu queria. Que eu achava que eu precisava, entendeu? E falei, poxa, as pessoas me deixaram na mão, espiritualistas e tudo. E hoje eu vejo, falo, não, eles tiveram a sabedoria que você não teve com aquela borboleta. De deixar ela viver o tempo dela. Né? Só que é sofrido, imagina, pra borboleta, ver todo mundo olhando para ela, hoje ninguém vai me ajudar, ninguém vai me dar uma dica aqui do que tá acontecendo. Quando a gente tá no olho do furacão, é sofrido. É muito comum os pais dizerem assim, não, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Só que você só é o que é porque passou por aquilo, né? E aí você impede ele de passar por aquilo e ele se torna outra coisa, não o que você esperava, né? Igual essa moça que diz que tá na igreja católica, mas tem se interessado por extraterrestres, cartas psicografadas, só que ela sente medo de estar em pecado. Eu senti exatamente isso, assim, é bem difícil, sabe? Essa angústia e realmente essa coisa de você não ter a quem recorrer, sabe? Por quê? E eu falo isso, a minha mãe é minha grande mentora, assim, minha grande amiga, mesmo ela sendo muito, muito católica até hoje, e eu ter vivido tudo que eu já vivi, a gente conversa por horas, sem problema, assim. E... que eu falava pra ela que a maior dificuldade minha é que, assim, eu saí da igreja católica e fui pra Umbanda. E eu gosto muito de ler, porque eu quero ser aquilo, entendeu? O que é ser um bandista? Ser um bandista é isso. Beleza, vamos. O que é ser... Só que quando você entra na área da espiritualidade, não tem isso. Então, você entra num campo, assim, que você se sente solto, perdido. Quem que tá dizendo se você tá fazendo certo ou fazendo errado? Passa a ser a sua própria percepção interna. E se você não tem ela desenvolvida, até ela desenvolver, você sofre. Mas é igual a asa da borboleta, faz parte isso. Embora seja sofrido, faz parte até você se desenvolver nessa capacidade de intuir, entendeu? Então hoje eu vejo Hélio Couto, Alu Gamache, Wagner Borges, Saulo, Caldeirão, não sei se eu posso estar citando os canais aí. Claro. Aqui não tem censura nenhuma. Vários canais espiritualistas, mas assim, eu vou pescando ali o que vai fazendo sentido para mim, vai agregando na minha experiência e tá tudo certo. Eu não preciso hoje encontrar alguém que faça 100% de sentido. Não, aquela menina ali, o que ela tá falando faz 100% de sentido, eu vou seguir ela. Não tem mais isso. Pelo menos pra mim, entendeu? Eu sigo eles, eu vejo, tem a Mônica Medeiros também, com a Sheliana, que eu escuto, assim, 2 horas de vídeo. Teve 3 coisas ali que eu trago pra mim e o resto tá tudo certo, né? Também, porque às vezes é uma visão meio religionalista de religião. Religiosa? Não, eu tenho que encontrar alguém que tem uma visão 100% daquilo que eu acho, sabe? Se a pessoa não falar exatamente o que você acredita, o que você quer, você já não gosta, né? Já tira aquela pessoa. Claro, fulano faz até mais ou menos, mas falou tal coisa, então para mim aí a pessoa desconsidera todo o resto. Eu acho que às vezes não é bem assim, né? No mundo espiritualista e espiritual. No mundo da religião é assim. Porque a religião ela tem uma regra. Então, se alguém estiver falando alguma coisa fora da regra, aí sim, você fala, não, a pessoa não está de acordo. Tem algumas coisas que servem, assim, por um tempo, né, pra gente, no início da jornada, mas depois tem que ser rompido, né? É o caso da lagarta, né? Enquanto você está ali dentro de uma religião e acha que só aquela serve, só aquela é verdadeira, você está no seu período de lagarta. Você é aquilo. Aí, de repente, suas costas começam a estourar e você não entende por quê, né? Passa por esse processo aí que você está dizendo. E você se torna outra coisa.
Mas ali já é uma quebra, né, de paradigmas, e que tem que acontecer, porque se não acontecer, Sim. você vai morrer lagarta, nunca vai se transformar em borboleta, que é o seu destino, né? E tem pessoas que passam vidas, né, para viver esse processo. Não é uma coisa. É igual eu falo, o propósito, ele pode ser rápido, ou ele pode levar várias encarnações para você. Uhum. Não tem uma regra, entendeu? Por isso que eu falo, não se desespere, porque se você se angustia, você baixa sua frequência, tudo fica mais difícil. Então, busca sentir confiança, sabe? Por mais que você não entenda, que se sinta perdido, faça uma oração se isso faz sentido para você, ou o que fizer, mas é muito importante a questão da sintonia. Porque se você coloca na sintonia da ajuda, a ajuda ela já está aqui. Tudo que a gente pedir a Deus, crendo que já recebeu, a gente já recebeu. Sabe por quê? Porque já está aqui. Uhum. A gente só precisa entrar na sintonia daquilo. Muita gente usa isso para coisas materiais, e eu não acho errado. Tipo, entre na frequência da sua casa própria, eu Seu não acho carro. errado. Eu não tô criticando. Mas assim, eu uso muito mais isso para as coisas mesmo, sabe? Da vida, na questão da angústia, da questão dessas coisas que pegam mais para mim, existencialmente. De não se entregar a isso. Fala na Bíblia, não entregue sua alma à tristeza, entregue a Deus, né? Tá todo mundo aí em volta de você já querendo, né, Mas se você estiver numa outra dimensão, não é nem que eles não querem, eles não conseguem chegar até você. Essa que é a questão. Fala, nossa, eu peço, não recebo, mas você pede no desespero. E a solução não está na frequência de desespero, não adianta, ela não vai chegar. Então, eu falar, entra numa frequência de gratidão, não é para você ficar bonitinho diante de Deus, ser fofinho diante dos anjos, não é. É física. Se você não entrar na frequência da gratidão e da confiança, você não vai se sintonizar com aquilo que você está pedindo, que você está precisando. É física. Não é poesia, entendeu? Não é essa coisa de, não, é muito palpável, na verdade, isso. Então, cada momento que você passa se entregando a tristeza, a angústia, ao desespero, você está negando a ajuda que já está aí. Entendeu? E isso eu falo muito. Teve uma situação, vou contar uma historinha. Teve uma situação no primeiro convento que eu estava, que a gente lidava com pessoas de rua, pessoas em condição de rua. Então a gente acolhia elas na nossa casa e cuidava delas, dava banho, E não era raro ter algumas manifestações espirituais, porque eram pessoas em situação de rua, às vezes, né, com algumas questões ali. E foi um dia em que a irmã responsável não estava. Tava só as novas, assim, a gente era nova na casa. Ai, meu Deus. De repente, Paulo, essa mulher, uma irmã lá de rua, começou a falar numa voz diferente lá. Meu Deus, menina, tudo nova. Todo mundo ficou assim, né? E aí uma das irmãs lá foi muito, assim, inusitado pra mim, sabe? Ela começou a imitar o Silvio Santos, você acredita? Como reação àquilo que estava acontecendo? Ela começou, tipo, sai pra lá, sai pra lá. Mas ela imitava igualzinho. Aquilo foi tão engraçado que a gente, naquela situação, a gente foi descontraindo e começou a rir. Baixou o Silvio Santos lá, né? Eu sei o que tava lá na mulher, deu um grito e saiu. Por quê? Pra mim hoje, o que aconteceu? Quando aquilo se manifestou, a gente entrou tudo numa frequência de medo. Então a gente estava tudo na sintonia daquilo ali. Quando a gente riu, porque o riso é uma das coisas que mais eleva a frequência, quando a gente riu, ela elevou a frequência da sala inteira.
Então, o que aconteceu? Por mais que o espírito ainda estivesse ali, ele não tinha mais acesso ao lugar, porque a gente estava em outra vibração já. Uhum. Para mim, foi o exorcismo mais legal que eu já conheci na minha vida. Esse é inusitado, mas tem toda a lógica. Sim! Tem. E ela, assim, foi intuitivo. E ela é ainda muito, muito de fazer graça, mas muito, muito, muito. Todo mundo apavorado e ela me começa a imitar o Silvio Santos lá também. Mas foi muito Mas bom. Muito bom. funcionou. Uhum. Funcionou. E é igual outra coisa. Filme de terror. Que tem uns amigos nossos que amam assistir filme de terror. Minha mãe proibia a gente quando era criança, né? Mas era mais assim, por conta da igreja. E os dois são médiums, esses dois que amam assistir filme de terror. A menina, principalmente, ela vê, sabe? Então ela vive sofrendo ataque e tudo. E eu tentei dar uns toques, assim, né? Mas eu falo, se não perguntou, a gente não tem por que dar opinião, né? Uhum. Quando você assiste alguma coisa assim, que você sente, por exemplo, eu senti medo, a minha vibração vai cair automaticamente. Eu me coloco numa frequência mais baixa. E eu me coloco, vamos dizer, ao alcance do que tiver naquela frequência. Isso é o que eu entendo, que eu percebo da minha experiência, entendeu? Então, para mim hoje, eu fazer uma oração, por exemplo, tá acontecendo um trem, eu fazer uma oração, eu não tenho intenção nenhuma de expulsar. Eu tenho intenção de me elevar. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque é tudo frequência. Se uma coisa de uma frequência muito baixa teve capacidade de se manifestar no meu ponto onde eu estou, no mundo espiritual, é tudo muito separado. Entendeu? Então, quem está no abismo, está no abismo, quem está no umbral grosso, está no umbral grosso, quem está no umbral médio. Nós, aqui na Terra, que temos essa oscilação. Aqui pode se manifestar o pior do pior, como dependendo da preparação e tudo, até um ser de um serafim pode se manifestar aqui. Porque a fisicalidade da Terra é elástica, aqui, encarnado. Então, se um ser dessa vibração tão baixa conseguiu se manifestar, é porque você está dando brecha, entendeu? Não é culpa, é percepção. Você também não tem que se sentir culpado. Você tem que prestar atenção no que você está vibrando. Porque essas pessoas aí, ama assistir filme de terror. Não tô criticando, entendeu? Não tô criticando. Mas ama assistir filme de terror. Depois tem pesadelo, tem ataque, entendeu? Aí busca algum lugar. É uma experiência válida, como tudo na vida, né? Mas às vezes, se você precisa de um toque, eu sugiro isso, né? Agora, se tá tudo bem também, do jeito que se você gosta disso e tá tudo bem, então tá tudo bem também. Não estou julgando, entendeu? Tô só falando uma coisa que eu tive entendimento. Mas é verdade. Se você quiser ficar tendo terrores noturnos, sustos, sonhos ruins, vá assistir filme de terror, você vai conseguir. Agora, se você quiser, tudo depende do que está aqui no seu subconsciente, né? Você vai alimentar aquilo que você quer ver, né? Então, e se você... sintonia, né? A sintonia. O Saulo Caldeirão fala muito disso, que ele fala muito de projeção astral, né? Ele fala muito da questão de sintonia. Teve uma moça que me mandou e eu errei de não ter marcado o nome dela. Ela mandou mensagem no Instagram falando que é uma coisa que acontece comigo também. Que quando ela faz oração, tudo, se prepara certinho para dormir, ela tem pesadelo. Ela faz tudo certinho, ela tem pesadelo, tem catalepsia projetiva, né? Que é aquilo quando você não consegue se mexer. Quanto a isso, eu não
não sei explicar bem ainda, sabe? Porque isso também acontece comigo às vezes. Quanto mais eu me empenho, sabe, assim, de não, eu vou, faço oração, o que eu intuo, assim, eu posso estar fazendo isso num dia em que eu estou com medo, talvez. Então, por mais que eu faça a oração e tudo, mas na verdade eu tô com medo de ter alguma coisa, sabe? Eu já tô nesse processo meio. Então você faz uma oração e você não consegue se sintonizar nessa frequência de confiança que te protege. Porque não é... A oração, ela ajuda muito. Mas se não for acompanhada de uma sintonização de frequência, ela perde muito na eficiência. Eu penso. Posso estar falando besteira, né? Assim, é tudo coisa que eu penso. Não adianta você só... Pai nosso, Pai do céu, essa é uma hipótese, né? Uma hipótese para explicar esse fenômeno. Me veio outra aqui em mente, que é o seguinte, quando ela faz toda essa preparação, essa concentração, ela abre espaço para se ver realmente como ela é, o que está dentro dela. E o que está dentro dela é aquilo que se apresenta, né? Digamos, é como se você dissesse assim: eu vou limpar aqui esse espelho bem limpinho, que eu quero ter uma noite cristalina na frente desse espelho. Quando você limpa, você se vê lá, né? E o que você está vendo é aquilo, talvez, que você não queria ver, mas está lá. E talvez se ela fizesse essa preparação toda, né? E tivesse outra frequência dentro dela, viessem outras coisas. Mas não. O que está vindo é aquilo, porque é aquilo que está dentro dela. Então, também não é ruim. É bom, está saindo aquilo, está aparecendo, está se revelando. Agora ela já sabe como é que ela é. Então, é como se você estivesse diante do espelho e aí você diz: puxa vida, eu estou sujo, eu preciso tomar um banho. Ah, sim. A Geanice Mendes, do Instagram, falou sobre cansaço, desânimo que dura por anos. Que ela sente isso. Eu senti isso por muitos anos também. Cansaço, desânimo. No primeiro convento que eu tive mais de ano, assim, que eu vivia pálida, sabe? Com muito cansaço, com náusea, com sensação de desmaio. Mas tudo era mediunidade desequilibrada, uma mediunidade aflorando, né? E eu tenho essa sensibilidade de captar muito as coisas, né? De captar muito o ambiente. Então era um desequilíbrio mesmo, que causa muito sofrimento mesmo. Então é interessante buscar alguma... Dentro da fé da pessoa, sabe? Acho que em todos os lugares você pode encontrar algo que te ajude na sintonia. Porque é isso, sabe? É um jogo, parece. Principalmente quando você é médium, assim. Acontecem coisas para te tirar, sabe? Para te dar uma derrubadinha. E aí deu uma derrubadinha e eles deitam, parece assim, pra você não conseguir levantar, sabe? Você fala, meu Deus do céu, o que tá... Então, perceber, assim... Claro, a gente vai cair, a gente vai se estressar, a gente vai xingar, entendeu? A gente vai... Mas procurar manter essa sintonia o máximo possível, não se culpar, porque a culpa também cai muito a sintonia. Então, entender, a gente é um ser aqui em aprendizado, no processo de aprendizado, né? Hoje eu vou me cuidar desse jeito, me ajuda o quê? Fazer uma oração, fazer um banho, uma defumação, né? Falar com Deus, pôr hino, o que te ajudar. E assim, levou muito tempo para mim me equilibrar. Eu acho que às vezes para outras pessoas não, né? Sei lá, uma semana a pessoa já conseguiu se equilibrar. Para mim levou muito tempo, como a lagarta mesmo, né? Acho que até, nossa, são processos difíceis. Aí a gente fica assim, nossa, o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu poderia estar fazendo diferente? É angustiante.
Então, eu sempre penso assim, dentro da sua religião ou daquilo que faz sentido para você, busque se elevar, sabe? Busque se elevar e tenha paciência, porque nem sempre o resultado vai vir rápido. É. Nem sempre, porque eu era freira, eu confessava, eu comungava, eu me banhava de água benta e estava daquele jeito, entendeu? Então, assim, nem sempre a solução também é rápida. Infelizmente, às vezes ela é um processo mesmo que a gente precisa viver, mas vai passar. Uhum. Vai passar. Fora que existe, a vida vem em ondas, né? Tem momentos que você está maravilhoso, tem momentos que não. Mesmo que você não seja perene nessa situação, como você está dizendo, às vezes você está numa vibração boa, né? Mas às vezes vem uma onda aí de vibração baixa, pega você e tal, você fica um pouco assim, depois você sai, né? A Sim. vida é feita assim, é movimento, né? Eu acho que quanto mais a gente entender isso e levar com mais leveza, mesmo que seja desesperador, antes de ontem, fechou um tempo aqui, tempo de chuva, mas estava tão esquisito, um tempo vermelho, sabe? Assim, de vento e tudo, e eu sentindo uma sensação de vibração bem, bem baixa, assim, no ar, sabe? Pesado, tudo. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, nossa, que momento, assim, para eu me lembrar que tudo passa. Isso aqui é um momento, eu não preciso, entendeu? Nossa, eu tô sentindo isso. Ai, meu Deus, vou fazer uma defumação. Ai, meu Deus, vou fazer essa pegando. Ai, será que um umbral tá não sei o quê? Ai, gente, será que a minha vibração... Você entrar nesse negócio. Não, você olha para a situação. É fácil falar. Às vezes é fácil fazer, às vezes é difícil. Mas se você conseguir perceber que aquilo vai passar, é um momento. Eu me lembrei de minha mãe agora. Minha mãe passou 10 anos na cama antes de morrer, né? E porque ela estava sem conseguir andar, estava obesa e tal. E na parede tinha um papel pregado assim com durex na parede, escrito à mão: "Isso passa". É uma frase de Chico Xavier, né? Chico Xavier. Isso passa. Porque aquilo, quando ele olhava para aquilo, aí ela se tranquilizava mais um pouco, né? Aquela situação passaria. Tudo passa, né? Tudo passa. Nossa. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, ele falava, né? E depois Emmanuel trouxe também de novo, né? Um dia que ele estava muito feliz, Emmanuel veio e falou também, né? Isso também vai passar. Tudo vai passar. Mas é isso. Acho que é mais isso. Jenny. Estamos aqui falando já quase 2 horas. Não adianta também a gente prolongar muito, porque não tem como apresentar isso. Né? Fica difícil. 2 horas dá para você fazer 2 vídeos e apresentar de uma vez, parte 1, parte 2, né? Mais que isso, não. Mas eu acho que você falou coisas aí de muita sabedoria, viu? Muito, e vai ajudar muita gente, porque me ajudou. Eu queria contar só um último relato. Não vou demorar, pode ser? Pode ser. Numa meditação, uma meditação coletiva. A gente estava lá na meditação e eu desdobrei. Saí do corpo e fiquei no meio do círculo brincando, porque a gente fora do corpo é muito leve, né? Eu viro criança, Paulo. Eu fico que nem uma pipoca. Você estava consciente ali. Eu estava consciente. E muito leve, brincando, e tinha alguns seres por ali, e elementais, a gente brincando, né? De repente eu senti uma vibração diferente. E eu olhei para um canto, uma parte específica assim do círculo, e começou a entrar dentro do círculo um ser. Eu não vou saber descrever bem ele. Ele tinha um passo pesado, embora ele não parecesse um ser negativo. Mas ele tinha um passo pesado, ele era meio encurvado assim. Ele tinha, parece que uma espécie de couro, tipo, jogado nas costas, meio de lado. A parte de baixo eu não prestei atenção muito como era. Ele era todo torto.
Um lado da cabeça ele tinha um chifre pequeno assim, do outro ele era todo descompensado. Todo. Uhum. Andava meio torto assim e foi passando no meio. Eu, na minha aquela euforia, cheguei perto dele. Eu fiquei olhando. Eu falei, oi, o que é você? E ele parecia que ele já me conhecia, que ele já sabia tudo ali. Uhum. Ele nem olhou pra mim. Aí eu, oi, quem é você? Quem que é você? Aí ele falou, não vem tentar me definir. Ele falou, não vem tentar me definir, não. Quem define, limita. Aí virou assim e continuou seguindo e saiu do circo. Eu fiquei... Faz uns 2 anos que isso aconteceu, mas eu não vou me esquecer disso nunca, assim. Foi uma experiência totalmente inusitada, mas que me trouxe uma riqueza que até hoje na meditação eu tiro coisas dessa frase que ele disse pra mim. Não venha me definir. Quem me Não define vem me limita. Não vem me definir, não. Quem define, limita. E eu, gente, como que isso é uma verdade? Que a partir do momento que eu digo que você é, eu digo tudo aquilo que você não pode ser. Eu, nessa experiência, eu sou mulher e sou negra. Isso eu não posso mudar. Agora, todo o resto, eu sou gordinha, eu posso emagrecer, eu sou pobre, eu posso enriquecer, a gente pode mudar, a gente pode, então não há uma definição, vamos dizer assim, e eu estou mulher, eu estou negra, eu não sou em um estado elevado, superior, sei lá. Não há uma definição, uma limitação. Você não é nada disso. E tudo ao mesmo tempo. Uhum. Mas assim, eu queria que ele me dissesse, eu sou fulano de tal lugar, nanana. Entendeu? E ele, tipo, não. Muito interessante. Não. Eu lembrei agora de meu pai. Meu pai está com 92 anos, está bem velhinho já, nem anda mais e tal, mas eu me lembro que ele tem umas sacadas muito boas, né? Uma vez a gente foi para um encontro de espiritualidade, eu e ele. E naquele momento inicial, todo mundo se apresentava. Eu sou Paulo, sou arquiteto, moro em tal lugar, né? Aí o outro, eu sou João, sou psicólogo, trabalho na universidade tal, moro em São Paulo. Aí quando chegou a vez de meu pai falar, ele disse, eu sou o que você achar que eu sou. O que você quiser pensar de mim, fique à vontade. Ó. Achei interessante, porque ele não limitou, né, o que ele era, ele não se limitou, deixou em aberto. O que adianta eu dizer o que sou, se você vai pensar de mim o que você quiser? Eu posso dizer que eu sou arquiteto, trabalho não sei aonde, eu sou... mas você vai pensar de mim o que quiser, então para que eu vou perder meu tempo dizendo o que é que eu sou? Fique à vontade, o que você quiser sentir a meu respeito, pensar que eu sou. Sim. É verdade. Deus falou para Moisés, né? Quando Moisés disse, quem eu digo que você é? Eu sou o que sou. Achei muito interessante. Se Deus dissesse algo, se desse algum objetivo, ele se limitaria. Então, ele se colocaria numa caixa, e não há caixa. O que eu vejo agora, se você quiser cortar, você pode cortar, uma coisa que eu vou falar, que às vezes é meio polêmico. Nessa questão LGBTXNY+, a necessidade do ser humano de se encaixar, de ser aceito, de se aceitar e de se enquadrar nessa nova descoberta do ser humano, de tudo aquilo que ele pode ser. Sabe? Então, de repente, você descobre que você é mulher, você não precisa ser simplesmente freira ou mãe de família, ou mulher da vida. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser homem, você pode ser... Só que isso parece que, em vez de somar, mas é um processo. Eu não sou contra. Eu vejo que é um processo natural e necessário de você buscar, procurar um caminho. Que eu vejo muito essa busca, sabe, das pessoas de se identificar dentro da sociedade e de ser respeitado dentro da sociedade, dentro daquilo que você é, que você acha que você é agora.
Que eu já fui hétero, já fui noiva, né? Tive namorados, tudo. Eu já me identifiquei lésbica, eu já me identifiquei bi, eu já me identifiquei pan, né? Essa foi a última que eu falei pra Jaque, eu acho que eu sou pan, porque eu amaria você se fosse homem, se fosse mulher, se fosse unicórnio, se fosse ET, eu ia amar você. Ela é a pessoa que eu escolhi pra estar comigo e ela escolheu eu, entendeu? Então, o nosso amor hoje é muito além do gênero, muito além, sabe, de tudo isso. E a gente não tem necessidade que os outros, sabe? Para que botar um rótulo, né? Você tem que ter um rótulo, eu sou isso. De repente não é aquilo, você é hoje aquilo, mas de amanhã já não é mais. Amanhã não é mais, e você não tem o direito de não ser. De falar, não, eu te, igual eu tava falando seu propósito. Às vezes é um momento da sua vida que você se identifica, entendeu? Às vezes você muda, às vezes não. Igual teve uma moça de uns 15 anos que pediu para conversar comigo, que ela falou, na escola as minhas amigas estão pedindo, porque eu tenho curiosidades, mas eu gosto de um menino, daí eu não sei se eu sou lésbica, se eu sou bi. E aí eu falei para ela, olha, quando alguém perguntar para você o que você é, você fala, eu sou eu. Eu sou eu só posso dizer isso. Mas você gosta. No momento, eu estou sendo eu mesmo, não tenho como eu te traduzir isso. E eu não tenho necessidade nem obrigação de me colocar numa dessas caixas que você está me dando aí para você me entender. Não tem necessidade. Entendeu? Então, se você quer a sua caixa, você se sente confortável com ela, você fica com ela. Mas eu não preciso caber nela. E tá tudo bem. Igual teve uma vez que eu e a Jaque saiu para comer à noite em 2 mesas pra lá da nossa. Tinha 4 pessoas. 2 eram 2 moças que estavam assim, entendeu? Numa situação, eu acho que não precisa de certas coisas para você falar assim, não, você é obrigado a me aceitar. Não, o meu direito termina quando começa o seu. Então eu também tenho que te respeitar. Não é? Onde que é o lugar de eu viver a minha sexualidade, a minha intimidade? Eu tenho o meu lugar de viver. Onde é meu espaço sagrado. O resto para o mundo é troca de respeito, de ser humano para ser humano, e é isso. Não é? Eu acho que é muito... não. Não, aí tem um negócio. Branco, então, não pode fazer trans. Negro não pode alisar a cabeça. É umas coisas, assim, que a gente está num processo do ser humano se encontrar, mas nesse momento do processo tá difícil, assim. Gente, não é só você respeitar o outro. Não é só isso. Se eu tiver com meu cabelo alisado, tudo, gente, eu tô cuidando da minha vida. Eu tô pagando minhas contas. Não tô te ofendendo, não tô... Entendeu? Então, isso que eu tô falando em relação ao aquele ser que falou para não definir. Olha, eu me veio agora a imagem da água. Quando perguntarem a você o que é que você é, você diz, eu sou como a água. A água, você não pode perguntar se ela é sólida, líquida ou gasosa, porque ela depende da situação. No calor, ela é gasosa. No frio, ela é sólida, né? Se torna gelo. Sim. E numa temperatura amena, ela se torna líquida. Então, ela é líquida, ela é gasosa, ela é sólida, depende da situação. Então, a água tem essa versatilidade. Eu acho que o ser humano também, até o corpo é composto de, digamos, mais de 70% é água, né? Então, para que se limitar, né? Para que se rotular? Eu acho que é uma busca da aceitação que está indo exatamente o contrário, está gerando mais separação. É o contrário, que assim, o machismo me oprimiu. Então eu, como feminista, vou oprimir? Para mim não faz sentido. Se eu sou contra a opressão,
Uai, então eu vou lutar de opressão para opressão? Sabe? Assim, se eu não fui aceita na minha família como lésbica, então também quem for hétero eu não vou aceitar. Então, ué, gente, não, é o caminho contrário. O que te doeu, você tem que fazer o contrário daquilo. Não é você replicar aquilo que te doeu. Senão você multiplica e depois no final o pior é o machismo. Não, o pior é a intolerância, seja ela de que lado for. Querer dominar o outro, né? Isso é que é ruim. Querer controlar, querer separar. Tipo, você é isso. Dividir. Não, você é de direita, você é de esquerda, você é boa, você é ruim. Cara, gente, a gente tem que simplesmente começar a cuidar mais da nossa vida e respeitar o outro. Uhum. É isso, é tão simples. É simples, mas parece que é um medo que as pessoas têm, sabe? Então, você precisa dominar e rotular tudo para você se sentir seguro. Porque se eu rotular tudo e cada um tiver no rótulo que eu coloquei, eu vou me sentir segura. Uhum. Mas não é assim que funciona. A vida é fluídica, como a água, cada ser humano é um. Como diz aquele filósofo Bauman, que morreu recentemente, né? Que a modernidade é líquida. Quer dizer, a gente vive num mundo onde as coisas, agora mais uma vez falando da água, né? Onde tudo se dissolve e escorre pelas mãos, né? Você não consegue segurar a água porque ela é líquida. Então, a gente vive na modernidade líquida. E isso não é uma coisa ruim. Antigamente era diferente. Antigamente você nascia uma coisa e morria aquela coisa, né? Era rígido. Assim, e eu falo. Na praça, sim. Agora, tem coisa que sempre existiu. Uhum. Entendeu? Não era exposto. Isso, não podia mas a identidade era sólida. Hoje a identidade é líquida. Você se identificava com determinada coisa e se mostrava daquele jeito, embora, como você diz, não era, mas era como você se identificava, né? Uhum. E hoje em dia não, hoje em dia é líquido, né? Você não sabe o que é que você é exatamente. Você é o que você é naquele momento, né? O que eu digo assim, Paulo, é que eu acho que sempre houve. Antes não tinha espaço para você mostrar, entendeu? O que você era, mas eu acho que essa pluralidade que a gente vê hoje, ela sempre existiu dentro. Uhum. Embora, por exemplo, você nasceu na roça, você vai ser um homem de roça, você vai casar, ter uns 12 filhos, e é isso. Você vai na igreja, é isso, você não tem escolha. Agora, dentro de você, o que você é? Isso sempre existiu. E essa massa de opressão que muitas pessoas sentiram, hoje explode dessa forma desordenada no externo, eu vejo. Como uma forma de expurgo mesmo. É um bom sinal, né? É um bom sinal. É um bom sinal. No final das contas, é uma coisa que você olha, eu não concordo, mas no final das contas é um expurgo necessário. Porque em outras eras, não. Já houve eras em que era tudo muito liberado, tudo muito... Houve eras em que o feminino se sobrepôs ao masculino. Já houve. Dependendo da sociedade, né, da época. Já aconteceu. Então, assim, esse extremo hoje traz o balanço daquilo que ainda vai chegar ao equilíbrio. Então, a gente foi muito para um lado, e agora a gente foi muito para o outro. Só que, assim, quanto mais a gente criar consciência, eu acho que menos sofrimento é para a gente chegar num eixo que é o respeito, não julgamento. Eu tenho assim. Se você vai mostrar para a sociedade o que você se considera ou não, leve com você o respeito. Sabe? Acho que é isso. Leve com você o respeito. Primeiro, eu respeito a si mesmo. Depois, aos outros. A divindade que você é. Você é uma divindade. Leve com você. Quando você for mostrar, sabe? Não, é isso aqui que eu sou. Leve, se vista também com respeito. E no processo de cada um, não julgar, né?
não julgar. É isso. É isso, Jenny. Então, como eu estava dizendo, você trouxe hoje coisas muito profundas, trouxe mensagens libertadoras. Se a pessoa realmente prestar atenção e absorver o que você está dizendo, é uma grande liberdade, é uma grande libertação. Eu estou me sentindo mais leve aqui. Ah, que bom, fico muito feliz. E espero que as pessoas que nos escutaram também tenham percebido isso e também possam usufruir, né, desse benefício aí que você está trazendo para a gente. Muito obrigado, então, por esse dia de hoje, por essa nossa conversa. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. E sempre que a gente tiver a oportunidade e surgir coisas novas, pudermos estarmos juntos, vai ser uma alegria. Exatamente. Você aqui tem já tem essa porta aberta, né, para o nosso canal, e quando quiser é só entrar em contato que a gente combina. Eu vai agradeço. Ser sempre um prazer conversar com você. Eu quero mandar um abraço mais uma vez para Jaque, feliz aniversário. Um abraço para minha mãe, minha grande mestra. Quero mandar um abraço para todo mundo que comentou, que deixou o carinho no YouTube, no Instagram. De verdade, recebam cada um meu abraço, meu carinho também, meu muito obrigado. E vamos continuar trocando, né? Experiências, continuar também nos comentários, conforme eu puder, eu vou respondendo e a gente vai conversando. E já que é a aniversariante de hoje, teve gente dizendo, convida a Jaque para vir falar também das experiências dela. Acho que ela tem alguma coisa, né? A Jaque falou, ela me contou, porque eu não vi. Aí ela, olha, e ela disse que comentou lá, que... Foi? Não, ela não comentou. Ela falou, falaram para eu ir falar. Eu falei, pois é, eu falei para ela vir. Ela tem experiências também, assim. Ela, diga ela que ela está convidada para vir. Eu vou vai falar, ser um prazer conhecê-la. Tá certo? Ela falou, você sabe que eu tenho vergonha de... Mais uma hora a gente quebra essa vergonha. Isso aqui é um bate-papo, né? Não tem que ter vergonha, não. Uhum.